Vamos pro Coxa? Vamos nessa. Que o Verdão enfrenta o Paysandu, o único time que já tem seu destino selado nessa Série B. É verdade. Que vai jogar a Série C ano que vem. E já liberou uma galera, né? Já liberou o Garcês, uma galera. já liberou... Inclusive, a liberação que mais faz diferença, né? O Maurício Garcês, pasmem, fez uma excelente temporada desde contratado pelo Paysandu. Mas já liberou o Thiago Hernando, já liberou uma galera, tá? E acho que até por isso é difícil de prever, né? O que vai ser esse jogo. Impossível prever o que vai ser esse jogo, sendo bem sincero. A torcida do Paysandu tá pedindo pra entregar lá, né? Cara, mas é aquilo pra assim. Dificultar pro Remo. Não precisa entregar, né? Basta o Paysandu manter o que jogou a temporada inteira, né? Sendo bem sincero. Só não contra o Coxa e só o não, Criciúma, exatamente. né? Só não nos jogos aqui no Couto Pereira nem no Heriberto Rilson, né? Mas o Paysandu, cara, é um time que já vinha mal, fez ali contratações antes da janela de transferência ali com o Garcês e o Diogo Oliveira, que melhoraram o time, principalmente esses dois. Depois, na janela de inverno, onde a torcida do Paysandu e todo mundo esperava que o clube fosse tentar fazer alguma coisa, trazer alguma coisa de diferente, jogadores pelo menos do nível de Garcês e Diogo Oliveira, para fazer o time escapar, dar uma resposta, o Paysandu faz uma janela de Série C. Sendo bem sincero, e a cobertura da janela do Paysandu tem aqui no canal, inclusive. Sim. A gente fez todas as contratações do Papão aqui no canal, né? E foi uma janela muito ruim e o destino foi muito bem traçado. O Paysandu fez uma janela de Série C já se preparando para o ano que vem. O Paysandu chega rebaixado para enfrentar o Coritiba. E, cara, é difícil de projetar o que vai ser esse jogo, porque a gente não sabe nem quem vai jogar, né? Para ser bem sincero. E como é que tá a situação da tabela? O Coritiba pode subir se vencer, Coxa né? pode subir desde que Atlético ou Criciúma não ganhem seus jogos, tá? Goiás não entra na conta, Remo não entra na conta e Novo Horizontino não entra na conta. Por quê? Porque Remo e Novo Horizontino se enfrentam. Sim. Então, se eles empatarem, o Coxa consegue subir igual. Sim. Mas dependendo daí de Criciúma e Atlético. Se o Novo Horizontino ganhar, que vai subir posição, o Coxa vencendo ficaria 3 vitórias a mais do que o Remo. Aí não chega mais. Além dos 6 pontos. Então não já não busca. chegaria a mais. Então, Sim. basicamente, a dependência desse jogo é Criciúma e Atlético. Um dos dois não vencer E o Criciúma pro Coritiba subir. pega o Goianiense em casa. Eu acho plenamente possível. Plenamente possível. Não é que o O Goianiense... Criciúma não ganhar? O Criciúma não ganhar. Ah, sim. Acho que é E pelo plenamente momento, possível. né? Pela fase do Criciúma, o Goianiense vem numa fase interessante. Acho também que time... Jogador não entrega jogo, tá? Acho que a partir do momento... Beleza, não vai pôr o pé pra não se machucar pra próxima temporada. Tudo bem. Mas eu acho que, cara, dentro do jogo, dentro do campo, o jogo é jogado, né? Acho que não tem muito essa questão de o Goianiense não tem nada mais no campeonato, vai entregar pro Criciúma. Duvido. Sim. Mesma coisa dos jogadores do Paysandu. Imagina como é que tá a cabeça dos caras lá. Vendo a torcida Com pedir pra certeza. entregar. Os caras vão dar a vida no campo. E outra- Porque o Coritiba é muito mais competente. E tem plenas condições de vencer o jogo, mesmo com o Paysandu jogando o máximo que consegue, né? E olha só, 15 anos. A última vez que tivemos um treinador paraense comandando o Paysandu. 15 anos. 40 trocas de técnico. Você é louco. Né? E o Ignácio Neto vai ser o comandante dessa partida, aliás, até o final do ano. E ele conhece os meninos da base, porque ele está trabalhando na base, né? E é um detalhe que já foi avisado que vai ser utilizado jogadores para testar, para ver a próxima temporada. E a gente lembra do próprio Coritiba, em 2023, que colocou, por exemplo, o Pedro Morisco para jogar sim. as últimas 3 rodadas, depois de já ter decretado o rebaixamento. Chegou a fazer isso com o Arthur, né? No ano anterior também, de ter 4 joguinhos ali de fim de ano para testar e tal. E é natural que isso aconteça, né? Agora, eu fico muito na dúvida de como o Coxa vai encarar esse jogo, assim. Já até a provável escalação, tudo bem que hoje ainda é sexta, né? Deve ter treino neste sábado ainda para definir a equipe que vai enfrentar o Paysandu, mas é aquela coisa, você muda a estratégia por ter chance de subir, você tenta propor um pouco mais o jogo para tentar segurar essa vitória e a partir desse momento você conseguir já garantir o acesso, ou joga da mesma maneira, joga com um time mais sólido e por mais que mais pobre em questão de criatividade e ofensivamente, mas assim, joga da mesma maneira e aí tenta fazer o resultado fora de casa como conseguiu ao longo da temporada, né? É difícil de prever como é o Paysandu, mas a gente pode pensar em como o Coxa vai encarar esse jogo, né? E até um abraço pro Eslan Oliveira, que mandou R$2 aqui no nosso tamo superchat. junto, Obrigado, Abraço, Eslan. E ele perguntou, fala, Piazada, acredita que os jogadores do Paysandu não farão muita questão de vencer o jogo? Eu acho que essa parte da questão da rivalidade com o Remo, ela vai ficar muito mais pro torcedor. Da instituição. O jogador vai O e torcedor volta, né? possivelmente vai vaiar o Gustavo Coutinho.
Provavelmente. Se a torcida do Coxa tá vaiando o Gustavo Coutinho, a torcida do Paysandu também vai, né? Porque não tá rendendo nada. Na verdade, sim, o Paysandu vai colocar em campo jogadores já que vão jogar a vida para tentar ganhar uma oportunidade no ano que vem. Exatamente. E esses jogadores vão, logicamente, dar o seu melhor. A questão é que é um time totalmente desentrosado, desfigurado, um time que vai mostrar realmente um nível abaixo do que a gente está acostumado em relação ao próprio Paysandu mesmo, né? Que vinha com jogadores ali que tinham um pouco mais de condição até. De rodagem, né? Agora, a questão é muito mais de como o Coritiba vai encarar esse jogo mesmo do que como o Paysandu. Porque eu não imagino o Paysandu conseguindo colocar o Coritiba contra as cordas. Também Acho que não. em momentos isolados, assim, pode até acontecer um momento de perigo ali, etc. Mas como o Coritiba vai encarar principalmente a ausência do Ronier, né? Apesar da gente ter até uns números aí para destacar, né? Como pôr na tela? Eu acho que seria legal, porque a gente tem Não. As chances que a gente criadas. Isso, a gente foi buscar, Dalk, as grandes chances do Coritiba nessa Série B. O Coritiba tem 51 grandes chances. E para quem assiste o jogo do Coritiba, a gente percebe que o Ronier é um cara que centraliza muito o jogo. Muitas vezes, ele é o cara que é o desafogo do time. Seja para receber essa bola. Isso é inacreditável. Seja para receber essa bola, para tirar o time com um drible, com um passe, né? E realmente movimentando junto. Mas na questão de grandes chances criadas, o Ronier tem apenas uma nessa Série B. E isso é engraçado porque eu tinha acabado de falar pro Vicenzo na nossa produção aqui. Eu falei, cara, o Coritiba sem o Ronier perde muito. E perde mesmo. É para você ver como esses números enganam. Né, na questão das grandes... Não é só isso que importa. Né? É lógico que importa bastante. Mas o Ronier é um cara influente em todas as áreas do campo. Mas é engraçado porque Cleison e Castilho têm 4 vezes mais grandes chances criadas do que o Ronier. Mas é que assim, o Ronier tem mais gols do que grandes chances criadas. Claro, e assim, mas assim, também não é um número tão grande em gols e assistências, não é um número tão elevado, né? Só que assim, é interessante porque a gente começa a pensar, o Ronier participa como um ala no sistema defensivo, o Ronier ajuda na saída de bola do Coritiba pelo lado direito, o Ronier vem para dentro para abrir o corredor pro Alex Silva explorar e aí consegue muitas vezes se aproximar do Josué. Ele, como o Matheus falou, é um cara que participa e é protagonista em todas as áreas do campo, mas não falta ele ser mais terminal, ser um cara de melhor finalização de jogada e aí, pensando em margem de crescimento, porque é um menino que tem uma capacidade, um teto, um potencial muito alto. No momento em que ele se tornar esse cara com finalização de jogada, isso para criar a grande chance, para aumentar esse número, para ter mais gol, para ter mais assistência, talvez ele suba um patamar que o tire do futebol brasileiro. Mas ele é um cara que chuta muito. É. E ele é um cara que bate bem na bola e que tem chance. Ele já obrigou goleiros a fazer grandes defesas. É que daí a estatística de grandes chances, ela é diferente. De grandes chances criadas, né? De grandes chances criadas, no caso. Só que, por exemplo, teve um lance... O quase gol dele contra o Goiás. Que o Reinaldo tira... Não, o Reinaldo... Contra o Remo, desculpa. Que o Reinaldo tira a bola quase que dentro do gol de cabeça. É que o Ronier também é um cara que te entrega muito uma característica que o Coritiba não tem. O Ronier é o cara do drible, é o cara do X1. Ele é um cara que leva muita vantagem nessas jogadas. E eu acho que ele finaliza bastante, só que ele é um cara que, quando ele não consegue finalizar, ele não consegue servir. Ele tem dificuldade para fazer um cruzamento muito bom, para realmente achar uma assistência. E daí esse é o ponto que eu vejo que ele tem que melhorar. Porque ele já é um cara que finaliza bem. Eu acho que ele finaliza bem. Lógico que ele pode melhorar, mas eu lembro de finalizações dele muito boas. A jogada dele é trazer para dentro para finalizar. Quando ele não consegue... Ele, é uma batida muito bonita que ele dá na bola. O golaço que ele faz contra o Novo Horizontino. Exato, contra o Novo Horizontino. Sim. Então, ele faz os dois naquele jogo, no caso, mas... Ele vai muito bem na questão do drible, ele te entrega coisas diferentes. Mas daí, nessa questão de grandes chances criadas, eu acho que mostra realmente como ele é um jogador que precisa melhorar nisso. Em realmente criar algo para os seus companheiros. Eu concordo, mas aí o que o Cadu falou no nosso chat, para mim, é o que exemplifica muito. A centralização tem um porquê. E daí ele fala da falta de lateral com qualidade para aproveitar o fundo no espaço que o Ronier tem. Porque assim, primeiro que a gente daqui a pouco a gente vai colocar... Olha a questão dos centroavante. Não, também, né? Também, quem aproveita... São caras que pouco se movimentam, que pouco geram chances claras. Né? E aí assim, pouco se colocam em condição. Pra mim é um escárnio ter o Zeca no banco e o Alex Silva jogando, tá?
Tecnicamente não existe a menor comparação. Não consegue sentar na mesma mesa que o outro. Cara, Mas eu o acho que Zeca não chega tecnicamente mesmo no sim, fundo? mas uma coisa que eu critico no Coxa é que o Coxa não chega no fundo. O Alex Silva é o único que faz isso. Mas o Alex Silva chega no fundo brigando com a bola. Pois é. É, o que, Esse que é ele o faz problema, quando ele chega, chega no fundo, ele, né? pô, ele chega lá com a bola, com a linha de fundo, tropeçando. Isso é Aí, verdade. desculpa, vai É. chegar na linha de fundo pra quê? Mas Se isso é pra também tropeçar. mas também é uma questão da utilização do João Almeida. É um cara com essa capacidade que pouco joga. Que Você não é tem o Bruno utilizado. Melo que segura como um terceiro homem na zaga, ok, beleza. Mas, cara, ainda assim é um jogador que poderia ser utilizado pra gerar mais largura, mais amplitude, e isso pra abrir mais espaço pros Sim. meias atacarem os intervalos, né? Você tinha que ter um misto entre Zeca e Alex Silva, né? Até porque não é pedir muito, né? O lateral Esse misto. perfeito, né? Porque o Zeca é um cara muito melhor tecnicamente do que o Alex, mas o Zeca não chega no fundo. O Zeca é alérgico a passar da faixa da grande área, cara. Ele não chega no fundo, ele não E ultrapassa. não faz nenhum sentido Isso me você deixa ter Zeca indignado. e Bruno Melo. Porque, beleza, você segura um e o outro ataca a profundidade, ok. Eu Mas, sei que pô, você não faz- segura ninguém, Eu você sei segura que os não dois faz aí, tanto né? sentido, mas entre dois jogadores que um sabe chutar uma bola e o outro não, eu prefiro sempre que sabe chutar a bola. É sério. Falando nisso, passa a nossa escalação do Coxa aí. Oh, o Coxa é provável para encarar a equipe do Paysandu com Morisco, Alex Silva, Maicon Jaci e Bruno Melo. O Alisson, Josué e Seba Gomes no trivote do meio-campo do Coxa, né? Com o Cleison, o Coutinho e o Yuri Castilho, o Verdão. Possível. Eu né? tô Provável. achando, bem sincero, isso é informação sua, William Borges, Rogério Scarione. Rogério Scarione. Aquele abraço. Mas Tá cedo. é o que eu falei. Coxa Hoje é sexta, treinou tem hoje. treino amanhã também. Coxa pra treinou definir hoje e viaja agora às 5 e pouquinho da tarde, tá? Coxa chega à noite, treina amanhã lá em Belém. isso. É, então. Né? Vai tomar um suquinho de cupuaçu, bem tranquilo. Importante, já se acostuma com o ambiente, Se com o acostuma clima. com o ambiente, se acostuma que todo dia, 5 horas da tarde, chove em Belém. Pois é. Então tem um treino amanhã. Eu acho que vai De La Torre, tá? Até porque ficou. Ah, tá certo. Era pra Hã? ser o De La Torre. Era tá? pra ser o De La já Torre? acabou trocado Ah. ali. Vou ver se a gente consegue atualizar. Mas era pra ser o De La Torre, não no Coutinho. Não, eu acho que vai ser o De La Torre por um motivo bem específico, porque o Coxa tá seguindo o negócio de sempre preferir o outro, né? Qual outro? Qualquer um. O que não está jogando, Qualquer no caso, outro, né? exatamente. E não é verdade? Na É. questão do Alex Silva e do Zeca, é isso. Não, mas nesse caso eu tenho a minha preferência de fato Não, pelo tudo bem. Zeca. No De La Torre e no Coutinho, eu vejo 4 jogos seguidos do De La Torre como titular e eu falo, nossa, O podia Coutinho é colocar o melhor. Coutinho, né? Sim. Aí eu vejo 4 jogos do Coutinho e falo, nossa, volta De La Torre. Mas acho que vai muito do contexto, né? Não, mas é que a questão é que o Coutinho tava com a oportunidade dele jogando Sim. e o De La Torre virou titular. Só que ele não jogou no último jogo porque ele tava suspenso. Então acho que ele volta como titular ao natural. Sim, sim. Não, mas acho que também, quando você olha, pô, um cara pedido pelo torcedor, quando tá no banco, ele assume a vaga e aí o torcedor pede o outro que tava jogando. Perfeito. Mas assim, quando se tem essa situação, acho que é olhar pra característica e entender o que combina mais contra o adversário. Você vai pegar um Paysandu provavelmente fechado. Faz Então. sentido você der o De La Torre pra dar mais movimentação ou o Coutinho pra ser um homem Eu alto? escolheria o Coutinho pra Eu esse também jogo, iria com o sendo bem Coutinho, sincero. cara, se for esse o cenário Até de um porque- Paysandu fechadinho, né? A briga deles é de força no escuro, né? Porque, assim, é isso que o Doc falou. Quando tá um, você quer outro. Quando tá o outro, você quer um, né? Eu acho que pra esse cenário contra o Paysandu, que imagino que o Coritiba vai conseguir territorialmente ter um domínio, talvez seja mais interessante o Coutinho. É mais impressionante é que o Coutinho é o único jogador do Coritiba a jogar 35 jogos. Ele jogou Caraca. todos os jogos, ele não ficou suspenso Impressionante. e ele não se machucou em nenhum. E quando ele não foi titular, ele entrou. Impressionante, cara. Não sabia dessa informação, tá? Gostou? Eu gostei, adorei. E assim, Precisa não muito. pois é, chama atenção pela realmente por eu o noto quão esquecível foi, né? eu noto Foram um- esses jogos. Qual o jogo clamor. marcante do Coutinho no campeonato? Nota um clamor da galera pelo Depena nesse time. E até a gente conversava também antes de entrar no ar sobre uma fala do Mozart, né? Que aí, com o Depena, ele precisaria defender por fora e atacar por dentro. É isso, né? E acho que explica muito por que ele não é utilizado. Você quer mexer aí no campinho? Faz aí, William. Como é que a gente teria o Depena dentro do gramado, uma vez que talvez o Seba Gomes tivesse que virar ala? Tudo bem que tem a capacidade de fazer, mas é o melhor possível, né? Ajuda, melhora coletivamente o Coritiba. O William vai rebuscar pra gente a possibilidade de como ter o Depena nesse 3-2-5, né? Porque Sim, aí você sim, teria total. que ter o Alisson e o Josué como esses dois caras a jogarem na construção da jogada, com o Depena Cleison mais por solto. dentro, o Depena como esse meia esquerda, com o Seba Gomes nessa ala esquerda, né? Aí, ó, tá. É o Castilho, né? Castilho de pena É, por o dentro. Castilho, isso, exatamente. Mas é que daí você É, poderia tira o ser o Cleison, de Josué qualquer de maneira. mais perto do ataque
Isso. E o Josué é o cara que Mas te muitas faz vezes mais ele faz diferença. isso, né? Não, Ele já sai bastante, já flutua ele muito, volta né? bastante pra buscar o jogo. Em Mas momentos aí isso você tira. incomoda, tá? E Porque assim, ele é um certeza. jogador que tem um bom poder de definição. Bate E ele bem de tá fora, sempre né? muito longe do gol, cara. Por Tudo quê? bem, ele entrega, né? Porque ele realmente arma o jogo muito bem, né? Mas daí ele fica longe do gol e... Se fosse e essa ele é o... situação pra ter o Depena, vocês Não. assinariam? Eu não assinaria. Porque pra Não, mim, é. eu acho. O Depena deve ser um cara gente boa demais. Mas assim, não é sério, cara. Não é sacanagem, não. Porque o Depena eu sei que ele é muito. Deve Ele se ser, identifica muito com os clubes em que ele joga. E ele pegou uma paixão de fato pelo Coxa. E isso é uma coisa legal. Eu gosto de jogador que se identifica com o clube que ele tá jogando. Cada Não, vez mais rápido. ele não tá ali só pra jogar, ganhar o dinheiro dele e dane-se se vai jogar ou se não vai jogar. Ele realmente comemora, ele realmente coloca, pô, os filhos dele só andam com a camisa do Coxa, você vê nas redes sociais e tal. Mas eu não acho que ele tenha feito. Tudo bem, faltou minuto? Faltou. Mas ele não fez nada de tão extraordinário para que todo mundo tenha esse amor. Se o nome dele fosse, sei lá, Da Carlos Costa. da Penha. Se fosse da Costa. Se for, Carlos da Costa, exatamente. Talvez esse amor não existisse tanto assim. Ele fez um jogo que chamou atenção, foi contra a Ferroviária. Que ele entrou exatamente nessa função, assim, de ser um jogador ali pela esquerda, recebendo essa bola, dando 2 lançamentos, assim, espetaculares. Ali ele teve um impacto. Exatamente. Mas, cara, em todos os outros jogos que ele entrou, ele foi comum. Ele não fez Exatamente. nada demais. Essa é a minha crítica. E não é crítica ao torcedor, é a crítica a esse movimento pró-Depena. Sim. É que E o vou falar pra torcedor... você, pra mim, a principal coisa nesse jogo contra o Paysandu seria Vini Paulista. Eu iria com o Vini Paulista, pra ser muito sincero, eu iria naquela formação que a gente estava antes, sem o Cleison com o Vini Paulista. Com o Vini Paulista de ponta. Eu prefiro o Cleison que o Yuri Castilho hoje, pra ser muito sincero. Só que Eu também. o Mozart ele não abre mão da questão da estatura, Claro. bola parada. E o Yuri Castilho é um cara que ajuda nesse caso. E até por provavelmente ser o De La Torre, né? Que não é um cara tão referência quanto é o Coutinho, ele vai Exatamente. precisar compensar isso, né? E esse fenômeno é engraçado, isso acontece em todo time do Brasil, né? Que é um cara que tem uma boa atuação, mas não é um titular, e aí vai passando o tempo e o torcedor vai pedindo, e quanto mais o cara não vai jogando, mais o torcedor vai pedindo, né? No Atlético isso aconteceu com o Kevin Velasco. É O verdade. Velasco tem um bom começo de ano. Beleza, não foi um jogador que, nossa, que destaque, mas foi um bom Ficou começo. 25 vezes no banco de Aí reservas, ficou não entrava meses nenhuma. fora do time e não entrava. E aí virou solução. O clamor era de pôr o Velasco, ele resolve. Colocou o Velasco, ele não resolveu. E óbvio que não resolveria, né? Mas existe esse clamor que é meio inexplicável em momentos, né? Mas e aí com o Vini Paulista nada Aí ficaria dessa maneira aí. Até o Honório Scariani zoou o William ali, que tá fazendo o câmera, ele falou: eu preferia o De La Torre com a foto do Coutinho. Sim, quer dizer, foi enquanto ele tava mudando, né? Mas que daí seria uma opção diferente, né? Pro torcedor do Coxa, né? O misto, né? Até porque o dos nosso dois. glorioso Rodrigo Rodrigues, infelizmente, Coitado. vai ficar só no imaginário, né? A questão dele ser um jogador do Coritiba, mas né? é outro caso desses. Outro imaginário. Tipo assim, o Rodrigo Rodrigues é melhor que o Coutinho que o De La Torre? Talvez. Então, Quantos Ele é tão minutos melhor. a não expectativa sei. era para ser, Quantos mas também não é. minutos Exatamente. jogou Rodrigo Rodrigues? Ele jogou 45, Não, 30? no total, ele deve uns ter, 90. ele deve ter jogado É. uns 120 no máximo. Por quê? Porque ele entra num jogo, ele entra bem, joga aqui uns 25, 30 minutos, titular no outro, mas sai do jogo, que é o que ele faz gol contra a Ferroviária. 15 contra o Operário, Ó, 65 80 contra a minutos Ferroviária, nos né, dois mais primeiros ou jogos. menos. Aí ele joga o quê? 10? 20 contra o Goiás, acaba machucando. E aí 10, E uns 15 10, no 15 no último. Então, aí, ó, 110 mais de 100 minutos que minutos. seja, vamos arredondar. Só uma rápida situação, porque aqui é informação também, né? Não é só Informação debate. importante, claro. Acabou de sair a lista relacionados do Coritiba para a viagem. Legal. Então, goleiros Gabriel Leite, Pedro Morisco e Pedro Rangel. Laterais, Alex Silva, Bruno Melo, João Almeida e Zeca. Zagueiros, Jaci, Maicon, Moledo e Coser. Meio-campistas, Depena, Felipe Machado, Giovani, Josué, Sebas, Vini Paulista e o Alisson. Atacantes, Cleiton de la Torre, Everaldo, Coutinho e Yuri Castilho. Lembrando que o Nicolas Careca segue de fora, assim naturalmente como o Rodrigo Rodrigues, que teve a lesão de ligamento. Pois é. O Coritiba, lógico, vai vencer esse jogo, tá? Vai vencer o Paysandu. E aí já encaminha a sua situação, né? Pra poder já acho começar que a planejar o ano que vem. o E até um time mais comentário tranquilo. legal aqui do Rogério Brandão. É muito jogador ruim. Tem que fazer uma reformulação, torcer pra esse time encaixar como o Mirassol esse ano, se não cai no primeiro turno.